a partir do versículo 2. 1 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 2. E eu quero falar nessa noite sobre vencendo as guerras antigas. Quantas e quantas vezes nós temos enfrentado batalhas que estão encobertas na nossa história, e de repente nós achamos que aquela batalha já foi vencida, já foi superada, já é uma página virada, até que você se depare novamente com uma situação semelhante. Aí você percebe que a guerra continua, e que o problema é um problema velho. E eu creio que do mesmo jeito que o Espírito Santo de Deus, Ele falou comigo, Ele vai estar falando contigo também nessa noite. Você vai estar acompanhando pelo telão, independente da versão, o sentido é o mesmo. 1 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram, e chegaram 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os atarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e astarotes, e serviram só ao Senhor. Versículos 5 e 6. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os israelitas, ou os filhos de Israel, em Mispa. Só até aqui. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, deixa eu orar por você mais uma vez. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua presença que em nós habita. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez nessa tarde e noite, pela maneira tão linda e singular que o Senhor tem falado conosco. E eu creio, Deus, que nós não sairemos aqui da mesma maneira que nós entramos, porque onde o teu Espírito habita, a liberdade. Nada é sobre mim, nada é sobre nós, tudo é sobre o Senhor. Nada tem a ver comigo, Senhor, tudo tem a ver com a tua glória. Que eu possa desaparecer e que o Senhor apareça. Que eu possa, Senhor, ser um instrumento apenas em tuas mãos, onde a melodia, Senhor, o acorde, quem dará é o Senhor. Eu sei que existem vidas e corações que chegaram aqui famintas, sedentas, por mais a tua presença, dizendo: Deus, fala comigo, traz um direcionamento, Deus, traz um norte para a minha vida, para que eu possa entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Seja glorificado, meu Deus, em nós e através de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga amém comigo, diga glória a Deus. E olhe para a pessoa que está perto de você e diga: meu irmão, eu creio. Fala com fé, diga: eu creio que Deus te fará vencer batalhas antigas. Se você crê nisso, então aplauda mais uma vez, lindamente, aquele que é santo, aquele que é digno. E você que nos acompanha pela página Pensamentos de um Pastor e pelo YouTube Encontro das Águas, vai compartilhando essa live com o maior número de pessoas possível. Vencendo guerras antigas. Meus lindos, é interessante que todos nós, como seres humanos, eu não vou dizer todos, mas eu posso dizer que quase todos, nós temos a tendência de tratarmos o sintoma de um problema, mas não tratamos de fato o problema. Você está com uma dor de cabeça, você quer tomar um analgésico para passar a dor de cabeça, mas pode ser uma enxaqueca por causa de uma sinusite, por causa de um estresse, de uma noite mal dormida, de um problema, de uma enfermidade que você ainda não identificou que tipo ou que natureza de enfermidade é. É de repente o seu corpo mostrando que
existe algo de errado em você que tem que ser investigado. E muitas vezes nós temos a tendência também de, quando começamos a tratar de um problema, o médico vem e diz: olha, você vai tomar medicação durante tanto tempo, o tratamento tem esse ciclo. Tem aqueles que são fiéis, tem aqueles que começam e terminam o tempo do antibiótico, mas já tem aqueles que, quando não sentem mais no seu corpo a enfermidade nem os sintomas, então eles já param o tratamento, não terminam de tomar um antibiótico, a medicação. E aí é que está o perigo, é a reincidência de um problema. E quando ele vem pela segunda vez, muitas vezes ele vem mais agressivo do que veio da primeira vez. Por quê? Porque não foi tratado na totalidade. Nós colocamos panos quentes em cima de uma situação, nós achamos que ela foi superada, e de fato na nossa mente, não é por mal, nós acreditamos na superação. Só reconhecemos que a superação não existiu quando nos deparamos com um problema semelhante àquele que um dia nós enfrentamos. Aí você chega na nova igreja e se depara com uma situação semelhante, porque você lida com o ser humano, a situação que você viveu anteriormente. Aí você se questiona aqui também. Você de repente namorou uma pessoa, sofreu, vem para um novo relacionamento, se depara com uma situação em um novo relacionamento semelhante àquele que um dia você teve. Aí você diz: meu Deus, será que eu vou ter que passar por tudo novamente? Você investiu financeiramente em um negócio porque você acreditava naquele negócio e todos diziam que dava certo, era um negócio bom. E de repente você começa mais uma vez a investir e a perder. Você percebe que tudo que você ganha é apenas para investimento. Você não consegue ter nenhum apurado, você não consegue ter lucro, você não consegue ter sobra. E muitas vezes você tira de algo para poder cobrir uma brecha que está existindo aqui. É interessante que os filhos de Israel, eles passaram por um período muito único e singular. Não havia ainda rei em Israel, os juízes é que julgavam. Mas é interessante que quando Deus levanta Samuel com 3 ofícios: de sacerdote, profeta e juiz. Ninguém biblicamente no Velho Testamento teve 3 ofícios como Samuel. Deus levantou Samuel exatamente porque o sacerdote Eli e aqueles que julgavam a Israel naquela época, eles não estavam cumprindo a sua função nem missão. Pelo contrário, ele via os erros dos seus filhos e não os repreendia. E consequentemente os filhos de Israel estavam sempre sendo abatidos. Por quê? Porque a orientação espiritual que as pessoas tinham não era uma orientação segundo a vontade do Senhor, era uma orientação segundo a carne. Então Deus permitiu que situações adversas fossem levantadas, e os principais inimigos dos filhos de Israel eram os filisteus. E se existia algo que representava simbolicamente a presença de Deus de maneira intensa e forte no meio do povo, era a Arca da Aliança. E houve um momento que a Arca da Aliança ela foi roubada, ela foi tomada. Só que quando ela foi para o arraial dos filisteus, gerou muitos danos e enfermidades. O Senhor permitiu que doenças viessem sobre os filisteus. Então eles devolveram a arca, mas porém os filhos de Israel, eles haviam levantado altares a outros deuses, a Balins, Astarotes, deuses estranhos, se tornaram politeístas. Enquanto isso, Samuel estava governando ali como sacerdote, juiz e profeta. E ao longo de 20 anos, diz a palavra que os filhos de Israel já estavam com a Arca da Aliança, mas estavam vivendo debaixo da opressão dos filisteus. Eles não conseguiam produzir, eles não conseguiam se mover, eles não conseguiam colher aquilo que eles plantavam, eles não saíam do lugar. E a palavra diz que a esperança adiada, ela adoece o coração.
É quando você luta muito por algo e você olha para trás e diz: meu Deus, por que tanto esforço por um casamento onde o marido não quer nada, a esposa não quer nada? Por que tanta luta por uma causa ministerial onde essa banda não quer nada com nada? Onde esse ministério de teatro não revela esforço, dedicação? Onde o ministério de dança não parece querer aquilo que diz que quer? Então de repente você começa a perceber que você está lutando muito, você está semeando muito, mas você não tem sucesso. É como Deus, na época do profeta Abacuque, ele usou o profeta dizendo: olha, vocês estão plantando e não estão conseguindo colher, e aquilo que colhem, parece que há um saco furado que vai embora tudo. Por quê? Porque a casa do Senhor está em ruínas. E de repente a gente vê o Senhor falando através de Naum, através de Abacuque, e chega aqui o profeta Samuel, ele abre a sua boca e ele diz: olha, não adianta ter a presença, ter a arca da aliança. Em outras palavras, eu vou ser forte aqui. Não adianta estar no culto da quarta-feira, no culto do renovo. Não adianta estar no domingo na igreja, encontro das águas, e ouvir aquela palavra que você diz: que palavra forte, que palavra intensa. Deus está me confrontando, eu estou sentindo a presença de Deus. Olha aqui, ó, estou todo arrepiado. Mas volta para casa, existem outros altares levantados, onde não existe prioridade ao Senhor, onde não existe santidade ao Senhor, onde você faz parte de grupos de WhatsApp, muitas vezes de fofoca, onde muitas vezes há uma ligação direta com a pornografia, há uma ligação com um temperamento explosivo, há uma ligação com a fofoca, há uma ligação com a contenda, com outros altares, onde a Bíblia diz que há uma coisa que Deus abomina, aquele que gera contenda entre os irmãos. E de repente outros altares são levantados na nossa vida, e nós começamos a nos questionar: por que eu não vou para frente? Por que eu não avanço financeiramente? Porque não há fidelidade em dizimarmos e ofertarmos. Temos dinheiro talvez para aquela televisão de plasma, para aquele celular caríssimo, mas não temos a condição, ou declaramos que não temos, na hora de sermos fiéis. E Deus, Ele conhece o nosso coração, e a palavra diz logo lá em 1 João, que aquele que diz que não é mentiroso, já se faz mentiroso. Então Samuel estava dizendo: não adianta cultuar, não adianta ter a arca da aliança, não adianta ouvir o som do teclado, ouvir o pastor André, ouvir a melhor homilética, oratória, vernáculo, exposição bíblica. Se os altares a outros deuses não forem removidos, você sai da igreja abençoado, recebe a palavra, mas a vida não anda. Por quê? Porque Deus não quer que você apenas veja o altar. Deus quer que a sua vida seja um altar. Deus não quer o seu corpo no culto. Deus quer que a sua vida seja um culto a Ele. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Então o profeta Samuel, ele diz a primeira coisa a ser feita: 20 anos de opressão, 20 anos de uma guerra antiga, onde os filisteus levantam o império deles, com força contra nós. Temos a arca, mas negociamos, e Deus não negocia princípios. O que é dele é dele. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não vai te perder por nada. Se Ele diz que vai te usar, e Ele vai te levantar, Ele vai limpar os teus caminhos, Ele vai tirar aquilo que tiver que ser tirado, Ele vai afunilar a mim e a você, mas Ele nos levará ao centro da sua vontade. Quantos creem que é assim? Diga aleluia. Ah, meu pastor, meu irmão, ah, meu pastor, meu pai, minha mãe, tal pessoa, não se preocupa não, a tua família caminha debaixo da promessa,
na hora certa, Deus vai restituir. E o que Deus me mandou te dizer foi: este vai ser o ano da restituição e da salvação da sua casa. Se você crê nisso, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Eita Deus maravilhoso! Primeiro princípio para se vencer as guerras antigas é você tirar os altares do seu coração que tem negociado com o altar de Deus. Esse altar emocional, essa motivação errada, essa falta de perdão, essa resistência a intrigar de quem? No céu estaremos juntos. Essa falta de amor, eu não consigo ter comunhão com fulano de tal. Por que não consegue? Você nasceu de novo. Eu não consigo amar porque a Bíblia diz que não adianta falar em línguas, não adianta profetizar, se não tiver amor, de nada valerá. E o amor, assim como a fé, ele é provado em atos e obras. Samuel disse: a primeira coisa é vocês tirarem os altares e começarem a jejuar. Segundo princípio, se reúnam em Mispa. Era uma cidade montanhosa, onde eles tinham a visão de onde os seus inimigos estavam. Fala para o seu irmão, diga unidade. Diga unidade. Diga unidade gera conquista. Fala com fé para o seu irmão, pega na mão dele e diga: unidade gera conquista. Mas não adianta estar em unidade com quem tem a visão de baixo. Você tem que caminhar com gente que tem a visão de águia que você tem, que vê do alto como você vê, que enxerga com primazia como você enxerga, que enxerga no amor que você tem, que enxerga no zelo que você tem. Não adianta, Ricardo, chegar aqui, enrolar um cabo, limpar um teclado, se o músico vem e não tem zelo pelo instrumento. Existe uma parceria, temos que caminhar em unidade. A mídia trabalha nos bastidores, mas eles não são empregados, eles são voluntários. Se eles não estivessem, esse som não seria produzido. Se o louvor não estivesse, o que faríamos sem pessoas para tocarem? Existe alguém que limpa a igreja? Existe, mas não custa nada ver um copo no chão, ver um chiclete e jogar no balde. O que eu estou dizendo é: quem caminha debaixo da mesma visão, caminha debaixo do mesmo propósito. Não tem como a igreja ela romper e ela saquear o inferno e povoar o céu, se o povo não for fiel. Ninguém está falando de valores, eu estou falando de fidelidade. Nós podemos avançar muito mais, podemos. Então eles são levados para Mispa, e eles obedecem. Fala para o seu irmão, eles obedecem. Samuel pega um cordeiro que ainda estava mamando, e diz a palavra que ele sacrifica. Na hora que, preste atenção, apenas até aqui, os filisteus estavam oprimindo os filhos de Israel. Na hora que eles decidem subir, os filisteus decidem atacar. Sabe por quê? Porque quando você se move para a direção que Deus quer, o inimigo se levanta. Quando você se move para subir a montanha, vem Satanás tentando te fazer tropeçar. Por isso que tanta resistência essa semana, por isso que tanta luta para você não ficar na igreja,
Por isso que o inimigo sopra tanto no teu coração, mas este é o teu lugar, é onde você deveria estar, é onde o amor de Deus nos abraça, nos cura e nos restaura. Quando você vai ler o texto, você vê que quando eles sobem para Mispa, os filisteus se levantam. Diga assim para o seu irmão, diga: Deus é contigo. Diga: vai nessa obediência. Só que preste atenção, durante 20 anos, os filhos de Israel, eles não estavam lutando. E geralmente quando você passa muito tempo sem fazer algo, você se sente destreinado. Alguém me disse nesses dias: pastor, vamos competir em natação. Eu falei: olha, não esqueci a técnica, mas eu não tenho a mesma resistência. Por quê? Porque tudo que você não treina, o que muito você faz, você é capacitado. Mas eu sei que existem dons. Você chegar aqui é impressionante. Jonathan, ele pega canções, Hélio também, de ouvido. É dom de Deus. Ricardo, líder da multimídia, ele faz uma gambiarra que eu não sei de onde ele tira fio, coloca fio, mas dá certo. Tem graça de Deus para isso. É uma engenharia celestial. E quando você vai ver, são pessoas que continuamente estão mexendo com aquela área. Aquilo que muito você faz, você é treinado em cima daquilo. Mas quando você passa um tempo de passividade, você diz: eu estou entrevado, entrevada. Eu lembro que a minha avó sempre foi uma excelente cozinheira. Fazia bolos maravilhosos e ainda hoje ela tem uma mão de fada. Mas a minha tia Josilene, ela sempre cozinhou muito na casa da minha avó. E por ser filha, sempre poupou a mãe. Mas minha avó sempre ali na ativa. E quando veio o quadro de enfermidade sobre a minha tia, minha avó, ela foi para a cozinha. E eu disse: vó, que delícia isso aqui. Ela disse: meu filho, eu estava destreinada, mas voltei a todo vapor. E eu fico me perguntando por que eu não fiz mais antes. Eu falei: vó, tudo tem o seu tempo. E eu vi a alegria na minha tia quando minha avó colocou os ingredientes do que ela gostava de cozinhar na mesa e ela começou a cozinhar. Quantos já participaram de uma feijoada aqui na igreja? Geralmente era minha tia Josilene que fazia. E eu falei para ela: na próxima quem vai preparar é você, em nome de Jesus. E ela disse: eu aceito o desafio. E é interessante que quando algo muda na nossa vida, a gente fica inseguro. Então os filhos de Israel foram para Mispa, mas eram 20 anos sem lutar. Então por mais que Deus garanta a vitória, é do ser humano. Mas será que vai dar certo? Será que eu posso dar um passo à frente? Será que vai funcionar? Deus falou comigo no culto de domingo. Deus usou a vida do pastor. Diga para o seu irmão, diga: se você está no centro da vontade de Deus. Fala para o seu irmão: se você está no centro da vontade de Deus. Agora olha para mim, deixa eu falar para você como profeta: você está no lugar mais seguro da face da terra. Se levantarão contra você, mas não prevalecerão, porque o Senhor é Deus para te livrar. Se você crê que é desse jeito, joga a mão para o alto e aplauda lindamente o nome do Senhor. Eita Deus maravilhoso. Eles foram para um lugar alto, estavam reunidos. Um exército dividido contra si mesmo não subsistirá. Mas quando nós caminhamos debaixo do mesmo propósito, então no Senhor nós começamos a subsistir. E diz a palavra que Samuel continuou orando e o povo continuou jejuando. Quarto princípio: o que você não pode fazer no braço, você alcança no joelho. Fala para o seu irmão: o que você não pode com o seu braço,
você alcança na oração. Você crê que é desse jeito? Pastor, eu não consigo me mover, eu não estou conseguindo agir. Mas existe um que não está apático às suas orações. Ele tem mãos e tocam, ele tem olhos e vê, ele tem boca e fala. E ele diz lá em Jeremias 33: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, diz o Senhor. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda lindamente o seu nome. O que você não alcança no braço, você alcança nos joelhos. Oh glória! Leva-na sobre, anda lá, manache, ele canta lá na cheia. O povo continua orando. Você não vê, mas o ministério de intercessão clama. Carlinha, as mulheres, os irmãos, pela vida da igreja, dos pastores, pagam preço. E às vezes a gente acha que os órgãos mais importantes do corpo são aqueles que aparecem, mas não. Literalmente no nosso corpo, cérebro, pulmão, coração, se não estiverem em funcionamento, não há vida. Eles sobem e vão para a mispa e continuam orando. Eles não tinham força contra os israelitas, mas diz a palavra, contra os filisteus, aliás. Mas diz a palavra que quando os filisteus estavam subindo, Deus trovejou. Diga para o seu irmão: Deus trovejou. Agora é forte. Leia comigo aqui a partir do versículo 10 do capítulo 7. 1 Samuel 7:10. Eita Deus maravilhoso. Coloca no telão aí. 1 Samuel 7:10. Está aí, pronto. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram contra Israel para a peleja. Mas trovejou o quê? O Senhor. Aquele dia com grande estupidez sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles. E em todos os dias de Samuel, as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel lhe foram restituídas. Que ano é esse, irmãos? Digo o ano da restituição. Digo o ano da restituição. Lhe foram restituídas desde Ecrom até Gate, até os territórios delas. Arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Quantos creem que o nosso Deus é o príncipe da paz? Diga aleluia. Quantos creem que o nosso Deus é a pedra de esquina angular, o fundamento da igreja? Diga glória a Deus. Quantos podem dizer: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor? Diga aleluia. A expressão Ebenezer vem do original hebraico pedra fundamental, pedra de apoio. Diz a palavra que quando os filisteus subiram, Deus trovejou. Diga para o seu irmão, diga: Deus vai trovejar. Coloca assim a mão no ouvido, pergunta para o seu irmão: já está ouvindo o trovejar de Deus? Não, pergunta com fé, misericórdia. Pergunta para o seu irmão: já está ouvindo o trovejar de Deus? Não tenha medo do trovão não, diga: Deus,
eles nem chegaram perto. Deus trovejou. Quem confia é assim, quem entrega é assim, quem espera é assim, quem descansa é assim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quantos creem que é assim? Diga aleluia. Deus trovejou e houve um terremoto. Irmãos, às vezes a gente vê um perigo na nossa frente, e os sinais, todos eu acredito que a grande maioria acompanharam um acidente junto à cachoeira, quando a rocha caiu, os pedaços de pedra já estavam caindo, e todos do barco que estavam longe já estavam dizendo: saiam daí, saiam daí. Sempre existem sinais de destruição, mas muitas vezes a gente subestima. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Havia muita chuva, mas muitas vezes nos arriscamos em lugares perigosos. Mas é interessante que quando Deus trovejou, diz a palavra que eles foram subjugados e subterrados. Diga para o seu irmão: eles afundaram. De repente, quando Deus troveja, é assim: você escuta o som do trovão. Quando você escuta o som do trovão, você fica questionando o que é que vai acontecer, o que é que Deus vai fazer, qual a estratégia de Deus, porque se existe uma coisa que o ser humano tem, é ansiedade, é imediatismo. Nós queremos saber como Deus vai agir, de que maneira Ele vai agir, de que forma Ele vai operar, e quando nós não sabemos como Deus vai agir, o nosso coração fica impaciente, o nosso coração fica caloroso. Meu Deus, fale comigo, porque se eu souber como o Senhor vai fazer, eu vou me preparar. Mas muitas vezes Deus não fala, e de repente Deus trovejou, e quando eles olham, onde estão os inimigos? Subterrados. Diga para o seu irmão, diga: nenhum deles permanecerá na tua frente. Fala para o seu irmão: nenhum deles. Agora bate na mão do seu irmão com fé. Diga: nenhum deles continuarão na tua frente. Porque Deus vai te dar vitória, e a vitória de Deus é subterrar. Quanto a mim, quanto a você como filho, Ele disse: passares pelo fogo, chama alguma te queimará. Se passares pelas águas, elas não irão te submergir. Mas quanto aos ímpios, quanto aos nossos inimigos espirituais, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Deus vai trovejar, e essa semana será a semana do trovejar de Deus na tua vida. Se você crê, só se você crê, joga a mão pro alto e diga aleluia. Diga aleluia, aplauda Jesus, aplauda Ele se é para Ele. Mais forte, mais forte, mais forte. Leva na xeri, canta lá manaia, xeri anda lá manaia, xeri canta lá na. Leva na sobre anda lá manaia, xeri anda lá na. Deus trovejou. Depois que Deus Ele trovejou e deu vitória, os filhos de Israel foram e terminaram de alcançar vitória sobre aqueles que sobraram. E Samuel pegou uma pedra, fez uma aliança com Deus e disse: Ebenezer. O que quer dizer a expressão Ebenezer? No hebraico, pedra de fundamento. Diga para o seu irmão: pedra de fundamento. Agora a transliteração é: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele completou. Diga: até aqui. Até aqui. Diga: eu não mereço, eu não merecia estar onde eu estou, vivendo o que eu estou vivendo, mas até aqui me ajudou o Senhor. O Senhor é contigo, e pronto
prego batido e ponta virada. Você tem Pai, você tem um Deus que cuida de você. Porém, tira os altares a deuses estranhos, suba até Mispa e caminhe em unidade com quem tem a mesma visão que você. Terceiro, o que o braço não consegue, a oração consegue. Sabe por que esse desgaste? Sabe por que tantas lágrimas? Porque até hoje você foi na sua própria força. Até hoje você tentou dentro das suas próprias possibilidades. E o Senhor está dizendo: nesta peleja não é você que vai ter que pelejar, sou eu que vou pelejar por você. Sou eu que abro a porta, e quando eu abro ninguém fecha. Sou eu que fecho a porta, e quando eu fecho ninguém abre. Sou eu que abro o caminho no deserto e rios no ermo. Sou eu que faço acontecer e trago à existência aquilo que não existia, como se antes existisse. Quantos creem que esse é o nosso Deus? Diga aleluia. Então hoje, tira o fardo. Diga assim para o seu irmão, diga: tira o fardo. Faz assim nos seus ombros, assim ó. Diga: eu preciso me livrar desse fardo. Diga: porque o fardo de Jesus, fala com fé, erga suas mãos. Diga: o fardo de Jesus é leve, e o seu jugo é suave. Consagrou o coração, o trovão vem. Só vou te preparar para uma coisa: você vai ser impactado e vai ficar assustado essa semana. Algo vai te assustar. Existe um barulho no mundo espiritual que você vai dizer: misericórdia, a coisa está piorando. Vem tempestade por aí. Escute bem essa palavra profética. Vem tempestade por aí. Vem tempestade financeira, emocional, mas não. É Deus colocando cada coisa no seu devido lugar. É Deus dizendo: esse trovão é para desbaratar e acabar com os teus adversários, e não para te destruir. O trovão, quando vem de Deus, o terremoto na cela que estavam Paulo e Silas, quando ele vem de Deus, ele vem para libertar. Diga para o seu irmão, diga: vai ser um trovão de libertação. E a Bíblia diz que a pedra foi colocada. Ao longo de 20 anos, cidades foram tomadas dos filhos de Israel. O último princípio que eu quero trazer: quando Deus te faz vencer guerras antigas, a primeira coisa que Ele estabelece como vitória é a restituição daquilo que foi tomado. Deus vai restituir tua alegria, Deus vai restituir as tuas motivações, Deus vai restituir o teu ministério. Em 2022 Deus vai restituir a tua saúde emocional, física, financeira. Deus vai restituir a paz à tua casa. Deus vai colocar um termo, limite nessa guerra. Deus vai restituir tudo que foi tomado, tudo que foi levado. Se você crê nisso, diga aleluia. Joga a mão para o alto e diga glória a Deus, e aplauda lindamente o Rei da Glória. Oh, você que está em casa, Deus vai restituir. Segundo e último sinal da vitória de Deus é a paz. Houve paz entre Israel e os amorreus. A paz do Senhor. Tem gente que não sabe o que é dormir. O ministério de louvor já pode subir, meus lindos. Tem gente que está com a mão na cabeça. Tem gente que está desesperada. Coloque a mão na sua cabeça, faça isso profeticamente.
Diga: eu recebo paz, a paz que excede a todo entendimento. Diga para o seu irmão, diga: receba a paz daquele que é o príncipe da paz. Você não sabe mais o que é quietude, você não sabe mais o que é a brisa suave e mansa. Receba paz nessa noite. Se você crer que o príncipe da paz, ele habita em nós, ele passeia entre nós, diga aleluia. Talvez os negócios, os problemas conjugais, os problemas familiares têm roubado a sua paz, mas Deus hoje está restituindo também a paz que excede a todo entendimento. Mas faça a coisa do jeito certo. Até quando nós vamos aceitar ou admitirmos vivermos uma vida debaixo de opressão, onde vez ou outra você dá um passo, depois você recua, porque você percebe que a opressão dos filisteus continua? E quando eu falo dos filisteus, eu falo daquilo que Satanás tem feito. A sua luta, a minha luta, não é contra a carne ou sangue. As pessoas nós temos que amá-las, perdoá-las e abraçá-las. Mas existem batalhas no seu interior que são muito mais profundas do que aquilo que se vê do lado de fora. E Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: eu te farei vencer guerras antigas. O que estava velho na tua história está sendo vencido hoje pelo poder do nome de Jesus. O que frustrava o teu ministério, os teus sonhos, os projetos de Deus, a tua continuidade, o teu avançar, o teu prosperar em todas as áreas da sua vida está sendo vencido hoje pelo poder do nome de Jesus. Você crê e recebe, diga aleluia. Aplauda Jesus e fique de pé no seu lugar. Oh glória, nós vamos cantar.